pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur e iniciando agora o módulo de administração, curso de administração, ou então todas as noções sobre os conceitos também e até mesmo a teorias e práticas relacionadas ao curso de administração em geral. O que seria ser um administrador? Ou então, como ser administrador ou como atuar como um administrador? Eu perguntaria para vocês, você consegue enxergar um administrador de longe, né? Consegue compreender as funções do administrador? Será que é fácil ser administrador? Bom, temos aqui na apostila da IDESP alguns conceitos e algumas referências, né, que é trazida no material sobre a questão da administração. Então, eu vou fazer algumas leituras e simultaneamente vou explicando para vocês essa questão da administração, como ser administrador e o porquê que a administração é tão importante, né, para o nosso meio de trabalho e para os setores e também até mesmo na administração no setor do governo. Ou seja, temos administração em tudo, né? Administração, muitos estudantes dizem que a administração é um curso mais generalista, né? Mais geral, enfim, né? A administração, se você inclusive está em dúvida do que estudar ou do que cursar, estude administração. Eu entendo a administração como dois modos, né? Se você está em dúvida, de fato, é até interessante você estudar administração, porque há administração em todos os setores. Por exemplo, a administração hospitalar, por exemplo, a administração na área da comunicação, a administração pública, enfim. Então, de fato, a administração está presente em todos os setores da sociedade, né? E, inclusive, a administração familiar, né? Quando fala-se chefe da casa, seja mãe, seja pai, ou seja quem for, ali também, né, existe, ainda que minimamente dizendo tal registro, a aplicação, né, da administração na família. E, além disso, é importante sim estudar porque não só porque a administração está em todos os lugares, em todos os locais, em todos os setores, não só por isso, porque se você tem um exemplo, uma graduação de um setor específico, de um ramo específico, e também tem a administração, é bem possível que o seu olhar será muito diferente em relação à profissão que você escolheu e também como administrar a sua própria profissão ou como entender, como ter uma ótica diferente em relação à tua profissão com o conhecimento da administração. Então vamos definir a administração segundo aqui o livro, né, o livro do material aqui da escola IDESP. A palavra administração é usada tão frequentemente no dia a dia, né, como eu falei, né, existe administração hospitalar, administração pública, administração na família, né? Ainda que na família, um exemplo de administração na família, por exemplo, pode ser a lista de compras, né? Algo bem simples, é um gesto até mais simples e automático, né, de quem vai fazer compras na família, mas ali não deixa de ser, né, um exemplo de administração. No caso ali, é um exemplo mais simples, mas é uma administração do seu próprio dinheiro, inclusive, né? De como você ou economizar dinheiro, ou então, no caso das compras, de como gastar o dinheiro. Ou seja, ali você está realizando um processo de monitoramento do seu dinheiro e abastecimento também da sua casa de alimentos. Então, seguindo o livro, a palavra administração é usada tão frequentemente no dia a dia que parece não haver dúvidas com relação ao seu significado. Será que haveremos de ter dúvida? A palavra administrador, gerente, governante, dirigente, empresário, presidente e mesmo chefe também parecem ser usadas, normalmente como se indicassem as mesmas figuras. O mesmo acontece com as palavras eficiência e eficácia, que igualmente desempenham um papel importante dentro do campo da administração.
E aí sim vem a palavra administração. O significado de administração é um conjunto de conhecimento filosófico também. A própria filosofia também debate a questão da administração ou de como a sociedade ela é administrada. Né? Se analisarmos a própria estrutura social, temos lá nas pirâmides, né? A pirâmide das classes, por exemplo, das classes mais ricas à classe mais pobre, ou então temos a pirâmide ali da estrutura da sociedade, que é primeiramente um governante, né? Independente desse governante ser rei ou ser presidente, ou ser um parlamentar, né? Do parlamentarismo, um ministro, né? No caso, ou então, seguindo depois essa hierarquia, nós temos a elite daquela sociedade em específico, depois a classe média e a classe mais baixa, né? Ou seja, ainda que você pode separar por classes ou separar por grupos, né? Você pode ter também os grupos das comunidades evangélicas, de igrejas, por exemplo, pode ter também a elite de grupos secretos, enfim, existe diversos modos de você olhar e entender como funciona a sua organização, né? A partir de grupos ou então a partir de classes, né? Que você vai separando e vai criando ali setores. Né? Setores muitas vezes nessa função, né? Desde o primeiro até o último ou vice-versa, né? De forma gradativa. Conhecimentos filosóficos, né? Filósofos, claro, já citavam isso, não de forma clara essa palavra administração, mas um modo de gerenciamento, digamos. Se analisarmos, né, diversos filósofos, diversos messias também, ou então até mesmo o próprio Jesus Cristo, né, ele tinha ali seus discípulos, isso era uma espécie de administração também, ou uma espécie de gerenciamento, né, de atos, né? Então, não deixa de ser, né, uma administração. No mundo científico também, né, os teóricos também, no mundo artístico também existe a questão do administrador, porque, por exemplo, muitas vezes pode ser o próprio ator, né, o protagonista ali da peça, ou então pode ser um diretor, geralmente é um diretor, mas tudo depende, né, depende da arte, depende do que está sendo, depende da produção. Então, se for uma arte um pouco menor, uma peça, né, com valores que a pessoa ou que aquele elenco não tenha muitos recursos financeiros e também seja para uma plateia menor, possivelmente até para o próprio ator, às vezes, é o próprio administrador daquela peça, né, ou daquela obra. E às vezes não, né? Por exemplo, temos aí o curador também na área da exposição. Este geralmente é o administrador, pelo menos da exposição, né? Não o administrador das obras do artista, mas ele é um administrador da exposição, de todo o cenário ali das peças que estarão sendo expostas em algum museu ou em alguma pinacoteca, né? Ou algum espaço cultural. Então, ali temos o curador, que ele é o administrador do evento, como também temos o próprio artista, que administra suas próprias obras. Então, ali, diferentes tipos de administrador dentro do mesmo ramo. E eles tratam da realização individual ou em conjunto, né? Essa administração, como eu falei para vocês, pode ser conjunta e pode ser individual, de algo de útil para a sociedade ou a humanidade. E aí entram as palavras eficácia e eficiência, né? Falaremos mais sobre essa questão, essas duas palavrinhas mágicas, né? Não só no mundo da administração, mas também. Nem sempre a administração ela é só útil para que ele diz algo útil para a sociedade ou a humanidade. Sim, né? Geralmente mas pode acontecer, por exemplo, até mesmo a questão de um exemplo bem ruim, no sentido de ser algo ruim, né? O exemplo é bom, mas ele é algo ruim, né? Por exemplo, um sequestro, assalto a banco, por exemplo. Ali você tem uma espécie de gerenciamento também, gerenciamento ligado à administração. Existe um mentor mentorando aquele processo, né? Ainda que negativo, ainda que ruim. A própria investigação também, aí já do lado oposto, né, do sequestro, o próprio investigador ele não deixa de ser um administrador, mas ele vai o quê?
correlacionando fatos, ele vai fazendo a ligação de fatos, mas antes de tudo ele precisa administrar os dados, os fatos, os personagens, enfim, ele vai administrando ali até chegar no contexto final da história. Então, o da sua investigação. Então, também é um administrador, de forma diferente, com um olhar diferente, mas também é. E temos aqui dois aspectos ligados à administração: a administração geral e a administração específica. A geral é o conjunto de conhecimentos de administração que trata de princípios de administração, né? Ou seja, tudo como começa a administração, tudo. Então, por isso o aspecto mais geral. E inclui nesse aspecto o método, o processo e as funções de administração. Então, o método é como será feito, qual a metodologia utilizada para gerir essa administração. Os processos, quais são os processos que serão inseridos? Porque, por exemplo, para uma classe artística é diferente, né, de uma classe educacional ou de uma área de engenharia. Os processos de administração são diferentes, né? Para cada ramo existe um olhar, né? Há uma ótica. E também a questão do processo e as funções de administração, ou seja, quais são as pessoas, de fato, que vão ali dentro da administração, da área administrativa, quais são as funções mais importantes. Por exemplo, na construção de uma casa, né, qual que é a função mais importante antes de tudo, antes de iniciar o primeiro tijolo, né, qual é? O arquiteto. Então, o arquiteto ele precisa, primeiramente, desenhar a casa, construir a planta da casa, para que a partir da planta você tenha um espelho, e ali naquele espelho você comece o mestre de obra, juntamente com a sua equipe de pedreiros, eles consigam, né, construir a casa. Ou seja, iniciou-se uma administração no primeiro momento, e a primeira administração foi lá, juntamente com duas pessoas. Nesse exemplo, na construção da casa, né, do imóvel, foi o dono da casa, o proprietário, e o arquiteto. Tá? Depois de um tempo, depois que o arquiteto praticamente está terminando a sua planta, tem também os engenheiros. Né? Os engenheiros para quê? Os engenheiros para que eles possam ter ali... na verdade, eles são obrigados, né, a participar da parte da engenharia da casa, né, do imóvel. Engenharia elétrica, né, a parte do encanamento também, isso já mais com a área, né, hidráulica e todas as outras funções, se tiver telefonia, geralmente todas as casas têm ar-condicionado, enfim. Ou seja, tudo isso envolve outras funções, mas geralmente depois que o arquiteto, isso na construção de imóvel, geralmente depois que o arquiteto já está praticamente ao seu fim, né, do seu trabalho, né. O arquiteto ele participa durante, né, depois também, durante a construção e depois, no caso de alguma mudança que seja necessária. Mas o arquiteto é ali, neste caso, na construção de um imóvel, ele é o primeiro administrador, é o primeiro que vai desenhar. Inclusive, para ele mesmo criar a própria administração do seu trabalho, ele precisa, né, administrar. A primeira coisa que ele precisa administrar é tempo. Né? Possivelmente ele terá um prazo para realizar a produção daquela planta, e dentro daquele prazo ele define quais são as funções que ele vai precisar, ou se ele sozinho pode conseguir terminar o trabalho. Alguns arquitetos têm ali os seus assistentes também, que geralmente ajudam, né, na construção ou na criação daquela planta. Mas muitas vezes não, para o arquiteto ele acaba trabalhando sozinho. Além disso, também alguns recursos, né, que são para o arquiteto, por exemplo, que são essenciais, mas como ferramentas de trabalho. Alguns deles é o AutoCAD, que é também um sistema que você consegue, sistema, né, informatizado, uma tecnologia que você consegue ali desenhar também desenhar no computador, né, ou enfim, no seu laptop, desenhar o desenho de toda a imagem daquele imóvel, né? Ou seja, o AutoCAD também é uma ferramenta essencial. Isso também é parte da administração do arquiteto, porque através daquele programa o arquiteto ele vai desenhando e vai tentando entender qual é o pedido. Na verdade, ele é obrigado a entender
entender e construir a imagem da casa que o proprietário praticamente disse para ele, desenhou. Geralmente o proprietário procura o arquiteto e fala: aqui está o meu terreno, eu quero o banheiro aqui, eu quero o quarto ali e tal. Isso ainda, né, essa coleta de dados também, nessa entrevista, às vezes, neste caso com o proprietário, é também uma espécie de administração, só que em seu início, mas é uma administração. Ou seja, olha os detalhes da administração e olha o quanto ela é importante, principalmente no seu início, né? A administração não é só você só mandar, né, você ordenar, digamos assim, funções ou ordenar tarefas, né? Muito mais do que isso. A administração é você entender o quanto o seu cliente, neste caso do exemplo que eu dei, quanto que o proprietário ele exige que tal lugar, né, para ele seja interessante, por exemplo, o banheiro estar próximo desse quarto ou estar dentro do quarto, enfim. Então, o arquiteto acaba desenhando e criando ali a imagem em forma de planta para o cliente, e em seguida, né, o mestre de obras, juntamente com os pedreiros, começam a construção. Mas veja que tudo isso é um trabalho administrativo, iniciado ali pelo proprietário, pelo arquiteto, e em seguida, né, pelo mestre de obras, além dos engenheiros envolvidos. Então, veja o quanto a administração é importante, e como todas as áreas e setores também atuam com a administração. Além disso, se for, por exemplo, um imóvel, um prédio, né, um prédio novo, residencial, ou mesmo comercial que esteja sendo lançado, ou seja, ele é novo e está sendo lançado, né, para ser comprado ou alugado, ali também ainda terá, depois da construção, a administração da área comercial, ou seja, teremos corretores, teremos ali os chefes, né, de corretores, também produzindo ali, além de vendedores, além de todo o marketing sobre aquele imóvel. Isso também é uma administração, ainda que comercial, mas também é parte da administração. Precisa-se de uma estratégia, né, para que seja realizada e esteja bem presente a administração, porque se uma administração ruim, né, ela não permite uma comunicação muito boa ou um marketing muito bom. A administração é super importante nesse sentido, a geral. E temos a administração especial ou específica, né, que trata-se de uma aplicação de administração geral em determinados conjuntos de organizações ou determinada função, podendo ser privada ou pública. Foi o que eu falei, que você pode inserir a administração em diversos ramos de forma até de forma única, né, a sua aplicação, porém adaptável para qualquer ramo. Então, a administração ela é essencial, desde da vaga mais simples e operacional possível, como cargos de gestão e cargos altíssimos, né, como hoje nós temos aí o SEO. Objetivos, decisões e recursos, né? São três coisas essenciais, são três itens essenciais na área administrativa, né? O objetivo, a decisão e o recurso. Recurso pode ser recurso financeiro também, mas não só. Recurso pode ser também conhecimento, né? Quanto mais você tiver um funcionário que tenha experiência, que tenha conhecimento teórico daquilo que ele está aplicando, ótimo, né? Você tem ali possivelmente um capital social interessantíssimo. Capital social que envolve também não só dinheiro, envolve também conhecimento, envolve experiência, envolve história da marca, o histórico dos seus clientes, né? Tudo isso envolve um capital social. E não tão diferente, né, os recursos também. Quanto mais recursos valiosos você tiver na sua empresa, as chances serão maiores do seu sucesso. A decisão, né? A decisão é desde o início. É desde que você coloca na sua mente que você deseja abrir uma empresa, ou que você deseja estudar, ou que deseja mudar de país, enfim, tudo é uma decisão, né? Só que sua decisão, ela tem que ter um rumo, né? Ela tem que ter um início, pelo menos um início e meio. Um fim, ele pode mudar, isso é comum, né, ter essas mudanças. Mas é importante que nas suas decisões elas sejam ao menos assim gradativas, ou seja, elas vão acontecendo, e o ideal é que ela cresça de forma contínua e sendo aquele up, né, ou seja, crescendo mesmo,
alavancando, aí avançando aí o seu sucesso. E além disso também que essas decisões elas sejam, se planejar a longo prazo, eu diria que é um tanto complicado, mas planejar com prazos curtos isso ajuda bastante. Então, ou seja, a decisão também auxilia no planejamento, no primeiro momento, mas também para você ter breves decisões, ou seja, decisões mais pontuais, talvez, né, no decorrer ali da sua linha de planejamento. Então, a decisão é muito importante, né? Sempre é bom, como é falado sempre, né, ter o plano A e ter o plano B, eu diria até o plano C. Mas muitas vezes nenhum dos três planos estão muito ao seu alcance, por motivos diversos que pode decorrer aí no seu planejamento. Independente disso, é importante você ter pelo menos uma decisão assertiva, ou o máximo que você puder alcançar da assertividade. Por quê? Quanto mais erros você tiver na sua trajetória, quanto menos erros você tiver na sua trajetória, mais a chance de sucesso. Então, mais a chance de você ficar mais estabilizado. E quanto mais erros, é óbvio que a chance de fracasso mesmo, ela pode ser muito presente. Então, e o que envolve isso? A decisão. Isso não é só para a vida, né? Isso é para a vida profissional também, para tudo, na verdade, mas muito também para a vida profissional. Independente de você ser um empresário, uma pessoa que quer abrir um negócio, ou se você ainda assim trabalha para os outros, né? Trabalha para outras pessoas, para outras empresas. Trabalhar para outras empresas não é um problema, ou mesmo trabalhar para a área pública não é um problema, mas quanto mais planejamento você tiver para buscar crescer, alavancar resultados no seu planejamento de trabalho, no seu planejamento futuro, mais as chances de você ter sucesso. E isso envolve simplesmente administração, tá? Isso não é só você trabalhando para os outros, mas também se você for empresário. Se você for empresário, eu diria que a exigência da administração ainda é maior, né? Porque você tem que ter diversos olhares, olhar para todos os lados, né? Olhar para frente, para os lados e para trás. Para trás, qual foi a sua trajetória? Quais foram as decisões? Elas foram corretas? Para frente, é pensar, é planejar a curto prazo, mas entender, será que com esse planejamento eu consigo atingir um objetivo que eu preciso a partir de tal decisão? Então, é o que chamamos de equilíbrio. E também, né, você como empresário, você precisa olhar o seu dinheiro, o seu investimento, também a sua aplicação dele, se foi correto ou não, ou se é preciso diminuir, ou se é preciso aumentar. Também os resultados, né, a sequência dos resultados, o quanto você chegou nisso. Foi interessante? Alcancei o que eu queria ou não alcançou? E também, quando eu falo olhar para os lados, é olhar não de forma desesperadora, mas de forma a observar o mercado, entender o mercado, como ele está funcionando. Se ele é um mercado, se ele teve mudanças no mercado muito bruscas, se você precisa mudar o seu produto, muitas vezes você precisa adaptar o seu produto. Não tem jeito, é necessário adaptação. Por exemplo, se você é um pescador e por algum motivo teve uma poluição naquele rio que você pesca, você vai continuar pescando? Não, porque não adianta, ninguém vai comprar o teu peixe. E não é porque você é um pescador ruim, mas porque o seu produto agora é ruim, ou seja, você é obrigado a mudar de produto. Simples, não tem o que fazer. Você tem que buscar outra alternativa, talvez ir para o campo, talvez até mesmo trabalhar na cidade, ainda que de modo autônomo. Mas é por isso que eu digo, é a mudança do produto. Muitas vezes é um olhar para o mercado, é um olhar de cima para baixo, com aquele olhar assim, olhando para, né, como se estivesse olhando tudo, só que de cima para baixo. Ou seja, assim você consegue ter uma ótica melhor do seu produto, do seu serviço e de como você está oferecendo isso também. Que muitas vezes você oferece o serviço de forma incorreta, ou mesmo o seu produto. Ou seja, falta ali muitas vezes ou a falta do planejamento, justamente o que envolve a administração, ou às vezes falta também a própria mudança, adaptação. Adaptações e novas decisões às vezes precisam ser tomadas, e isso é parte dos ingredientes, né, entre aspas, né, ou seja, parte de todo o contexto que envolve a administração, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar a discutir e a
a dizer e a comentar, e até mesmo entender essa questão da administração. Vejo vocês no próximo vídeo.